Se nós analisarmos o nosso sistema nervoso central, ele é formado, então, por um número de células. Células que estão distribuídas em toda essa estrutura encefálica, e essa estrutura encefálica formada, então, por regiões corticais, hemisfério direito, hemisfério esquerdo, regiões do cerebelo, todo esse conjunto, ele contém, então, células. Essas células, elas têm características semelhantes a qualquer outra célula que nós temos no nosso corpo. Mas a única situação delas no sistema nervoso central é que elas apresentam morfologias diferentes. Umas são em forma de estrelas, outras são mais em formas de pirâmides. Então, existe várias morfologias, algumas em formas de cesto. E essas células, com características semelhantes às demais células do nosso corpo, elas apresentam, no entanto, um padrão de desenvolvimento diferenciado, ou seja, elas sofrem um período de desenvolvimento, de neurogênese, e posteriormente essas células, elas não se multiplicam mais, portanto, elas não sofrem mitose, semelhante a um tecido da nossa pele, por exemplo, uma célula da nossa pele, que nós, quando nós temos um corte, a gente sabe que o corte, ele, em questão de 3 ou 4 semanas, ele cicatriza, porque as células se multiplicaram, porque as células sofreram uma mitose, nesse caso. Já no sistema nervoso central não acontece isso. Não acontece essa multiplicação celular. A única coisa que acontece são neurogênese, e essas neurogênese, elas estão presentes apenas em 2 locais específicos do sistema nervoso central. Um deles é o hipocampo. O que seria o hipocampo? O hipocampo é uma estrutura localizada no lóbulo temporal, bilateralmente, aonde ocorre o processamento bioquímico para a consolidação das nossas memórias, assim como para a evocação das nossas memórias. E essas células, nós temos um número de células que são uma média de 86 bilhões de neurônios. É um número bastante grande, se nós formos analisar, né? Uma célula, única célula, ela pode, no período do 0 até os 3 anos, ela apresenta mais ou menos em torno de 3 a 5 mil conexões sinápticas. Mas, conforme nós vamos desenvolvendo, nós vamos aprendendo informações novas, é óbvio que esse mesmo neurônio, que tinha uma média de 3 a 5 mil conexões sinápticas, ele chega na fase adulta com uma média de 30 a 45 mil conexões sinápticas. Esse mesmo neurônio. Então, esse artigo aqui mostra que se nós, por exemplo, pegarmos 86 bilhões de neurônios que nós temos no sistema nervoso central e multiplicarmos por uma média de 30 mil sinapses por neurônio, nós vamos ter 2,6 quatrilhões de circuitos formados. E esses circuitos, eles são responsáveis pelo funcionamento da estrutura e pela realização dos nossos comportamentos. Mas tem um detalhe: se nós temos 86 bilhões de neurônios e esses neurônios não sofrem mitose, portanto, nós temos, durante a nossa vida, uma média de perda neuronal, assim como nós perdemos cabelo, como nós descamamos a pele, nós também temos uma perda de neurônios diariamente. Essa média está entre 100 mil. Isso em situações fisiológicas. É uma situação fisiológica nossa,
próprio organismo. Então, todos os dias, nós perdemos uma média de 100 mil neurônios. Se eu perder 100 mil todos os dias, eu vou chegar numa idade, no momento do envelhecimento, com um número reduzido de neurônios. Isso é uma coisa natural, né? E a gente observa, né, que o idoso, ele geralmente tem uma perda de funções cognitivas, funções motoras, sensoriais, e o aparecimento, então, de transtornos como depressão, ansiedade, transtornos bipolares e assim sucessivamente. Isso é normal, porque ele veio, durante a vida toda, perdendo uma média de 100 mil. Mas esses neurônios que permaneceram ali, eles têm a possibilidade, né, dependendo da qualidade de vida de cada um e dependendo da estimulação, elas fazem sinapses. Então, essas sinapses, elas acabam tendo uma neuroplasticidade, conforme a situação de cada indivíduo. E essa plasticidade vai fazer com que esse neurônio compense aqueles neurônios que foram perdidos. Mas essa perda fisiológica, ela já não acontece numa situação onde o indivíduo tem um transtorno, uma síndrome, uma dependência química ou algum problema vascular, cardíaco, hepático, renal, pulmonar. Nesse caso, nós vamos ter uma perda maior de neurônios. Lembrando que esses órgãos, eles são responsáveis por levar os substratos energéticos para nosso sistema nervoso central. Então, se o caso não funcionamento adequado de algum órgão desses, compromete também o sistema nervoso central concomitantemente. Isso traz algumas alterações que podem chegar a uma perda neuronal de 200, 250, até 300 mil neurônios diários. E é óbvio, se a pessoa teria uma tendência de ter uma demência progressiva lá pelos seus 80 anos de idade, essa demência, claro que vai estar antecipada, vai estar mais precoce no seu organismo.